Nós saudamos a você, Jaime, e a todos os companheiros do Instituto Vida, né, que estão dando suporte a essa transmissão, que participam, né, da organização do evento, a todos os internautas que acompanham as transmissões do Instituto Vida. E para nós é motivo sempre de muita alegria, Jaime, estarmos revendo você, a instituição que realmente nós vimos nascer, né? No período em que nós residíamos e tínhamos atividades espíritas em Brasília, e também no movimento nacional, né? Em defesa da vida, Brasil sem aborto. Então, essas experiências, realmente, elas nos marcaram, calaram muito fundo, né, em nossas almas. E o tema que nós estaremos desenvolvendo na noite de hoje tem relação com essa página que foi lida agora há pouco, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre Deus e Mamon. Então, é importante nós fazermos aí uma reflexão desse contexto que nós estamos vivendo, à luz, obviamente, do Espiritismo. Então, vejam bem, nós estamos agora fazendo um contato virtual com os companheiros do Instituto Vida e todos aqueles que sintonizam, né, pela sua web TV, pelo seu site. Então, isso significa que a distância física não tem sido barreiras para os contatos, as informações, os bate-papos doutrinários, né, entre nós espíritas. Aliás, muito ao contrário. Uma das questões que a pandemia, que já completa praticamente um ano, né, em nosso mundo e quase um ano em nosso país, favoreceu foi o desenvolvimento no meio espírita das transmissões virtuais. Elas eram relativamente raras e de uns tempos para cá, praticamente quase todas as instituições espíritas, premidas pela necessidade do isolamento, do distanciamento social, cerrando as suas portas físicas, mas abrindo as suas portas, né, de transmissão, de vibração positiva, de informação benéfica, sem barreira nenhuma, à distância. Então, essa experiência que nós estamos vivendo agora é uma experiência notável. Nós não poderíamos imaginar isso, né, há uns tempos atrás. Imagina os centros espíritas com as portas cerradas, né, e, ao mesmo tempo, utilizando as redes, né, sociais, a internet de uma forma geral, para a difusão, a propagação das ideias espíritas. Há centros espíritas, inclusive, nós participamos de um desses aqui em São Paulo, que as nossas reuniões antigas, mediúnicas, foram transformadas em reuniões de vibração à distância, e nós o fazemos semanalmente também pela internet. Então, vejam, é a chance que nós estamos tendo de aprimorar alguns instrumentos que não eram muito utilizados por nós. A grande vantagem é que uma transmissão como essa, que nós estamos fazendo de São Paulo, falando de São Paulo para vocês do Instituto Vida de Brasília, mas não é uma transmissão fechada. As pessoas que acessarem, né, o site do Instituto Vida ou de outras instituições de qualquer parte do mundo podem acompanhar essas informações. Então, isso é muito oportuno, muito interessante. Da mesma forma, nós estamos vivendo numa época de grande
comunicação e que uma diversidade incrível e rapidez alucinante, eu diria, para a circulação de informações. Então, isso é muito importante. Só que, por um outro lado, nos traz um excesso de informação. Então, vejam bem, nós obter as informações pela internet, pelas antenas de TV ou pelas TVs por assinatura, TV a cabo. Então, nós podemos receber muitas informações e não apenas aquelas restritas, né, que no passado nós tínhamos quando assinávamos um jornal, quando nós escutávamos um rádio ou assistíamos uma TV aberta. Então, ampliou-se de uma forma absurda, né, a diversidade e a rapidez de comunicação. Agora, o interessante é que essas formas de comunicação, para nós espíritas, nós já falamos que trouxe um benefício, né, que nós estamos testando, aprendendo, aprimorando, porque nós não estávamos preparados para isso. Porém, nós temos também, no meio educacional, as crianças e jovens, adultos, também recebendo a oportunidade do ensino virtual no momento em que as escolas estão fisicamente fechadas. Então, vejo quantas mudanças que estão acontecendo no mundo utilizando as formas de comunicação. Mas se há aspectos positivos, há outros também que nos preocupam e que nós temos que refletir considerando esse contexto que nós estamos vivendo. Por exemplo, hoje, pelas redes sociais, nós recebemos muitas vezes mensagens enviadas por espíritas, inclusive, né, com informações, comunicações, sem que a pessoa averigue antes a origem e a veracidade da informação. Então, aquilo que está acontecendo na mídia, de uma forma geral, das falsas notícias, das distorções, das deturpações, com interesses escusos, né? E a imprensa tem chamado muita atenção sobre isso. No movimento espírita, nós, ou entre os espíritas, melhor dizendo, também nós encontramos a circulação de muitas fake news. Então, vejam, quantas vezes, ao longo deste período, né, de isolamento social, que aqui nós já estamos completando um ano, né, aqui em São Paulo, nessa situação, vejam bem quantas vezes eu mesmo recebi pela internet, pelo WhatsApp, pelo e-mail, mensagens, comentários ou informações que, quando a gente parte para analisá-las, confrontando com os princípios básicos do Espiritismo, elas são infundadas. Ou seja, abriu-se também de uma forma muito ampla, né, todas as portas para a circulação das informações. Há, inclusive, a facilidade, né, que ocorre em nossos dias, e nós não podemos fazer censura, nós não podemos querer controlar as formas de informação e nem criar ambiente de censura, mas acontece que qualquer pessoa hoje pode produzir as chamadas lives. Nós temos as lives, as entrevistas, os bate-papos como esse que nós estamos fazendo agora via uma instituição. Mas há muitas pessoas que estão agindo em faixa própria, né? E criando seguidores, muitos seguidores. E aí já aparecem outros interesses, né? Quando alguém está muito preocupado em aumentar o número de seguidores no YouTube ou outras formas de divulgação, provavelmente ele está vislumbrando algum proveito
né, algum usufruto de natureza material. Infelizmente, isso acontece, inclusive no meio espírita. Então, são fatos que nós estamos vivendo e que nós temos que nos precaver. E é interessante que quando nós falamos dessa situação que é bastante complexa, bastante complicada, nunca a comunicação entre nós, os seres humanos, foi tão ágil, tão instantânea, tão ampliada, mas ao mesmo tempo está eivada de descuidos, de situações apressadas, de muitas vezes descompromissadas com a verdade. Então, são questões que nós temos que prestar atenção. Então, esse perigo das falsas notícias ou falsas informações, ou das chamadas fake news, elas também estão invadindo o ambiente espírita, por descuido nosso, que às vezes mal olhamos alguma coisa que nós recebemos, nós já compartilhamos, sem analisar. E qual é o critério que nós temos que fazer? Pedir para alguém vigiar e policiar? Não, isso não cabe. Nós não podemos cercear ou censurar. O que nós devemos fazer? Aprender a estudar, analisar as obras básicas de Allan Kardec e conferir sempre se as mensagens, as informações que nós recebemos, se elas têm coerência, se elas são compatíveis com os princípios espíritas, não é? Então, essa situação que nós estamos falando, por exemplo, de notícias distorcidas, falsas, perigosamente exageradas, nós encontramos agora, nesse um ano de pandemia, muitas mensagens atribuídas a espíritos A, B, C ou D, tecendo considerações sobre causa e efeito relacionado com a pandemia, que são verdadeiros absurdos doutrinários e científicos. E mais ainda, querendo, na verdade, criar um estado de espírito falso. O ano passado, quantas dessas mensagens davam datas para o término da pandemia? Todas essas datas que apareceram nessas aludidas ou pretendidas mensagens espirituais, entre aspas, já foram superadas. Como também já foi superada várias vezes aquela famosa notícia estranha da data limite, entre aspas, também. Então, é importante que a gente aprenda a conviver com a circulação livre de informações, porém, com bastante responsabilidade, com bastante cuidado, para analisá-las e fazer a seleção se vamos ou não divulgar, ou se nós vamos deixar de lado. Então, esse é o papel que a nós espíritas compete dentro do nosso movimento com relação à circulação dessas notícias em geral, que estão bastante ampliadas e circulando de uma forma muito rápida, né, pelas condições favorecedoras da internet. Ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, cria também um certo ambiente propício para formas de personalismo. Ou seja, nós começarmos a criar o nosso próprio canal, de querermos fazer campanhas de aumentar os seguidores nossos pessoais. Não estou falando de seguidores das instituições. Estou diferenciando a instituição que monta o seu canal, que monta o seu projeto, e aquelas pessoas que o fazem em nome pessoal. Isso tem crescido muito. Como também tem crescido aquele ambiente, né, dentro do movimento espírita, de expositores ou oradores
que também querem despertar mais atenção sobre si mesmos do que para com a doutrina, para com a mensagem. Isso é aquilo que muitas vezes no movimento espírita foi chamado de fascinação. Então é importante nós selecionarmos nos nossos centros espíritas, nos nossos encontros espíritas, nos nossos congressos espíritas, aqueles expositores que estão efetivamente compromissados mais com a doutrina do que com a instituição ou com ele próprio. Isso é muito importante, nós pensarmos nessas situações, porque é uma realidade que nós estamos vivendo dentro do movimento espírita, e boa parte dos espíritas não percebe, aplaude, dão risada, né? Acham bonito, né? Em algumas apresentações, em algumas exposições, quer presenciais, quer virtuais. Então, há necessidade agora de nós termos mais compromisso ainda, mais responsabilidade ainda. Então, o trabalhador espírita, dirigente, o médium, nós temos que ter muito cuidado e muita atenção para que sejamos fiéis às orientações emanadas das obras básicas do Espiritismo, ou seja, fundamentadas nos livros de Allan Kardec e naqueles livros que são complementares ou suplementares, mas que sejam coerentes com a obra básica. Porque também nós estamos vivendo uma época que proliferam livros no meio espírita e ditos espíritas que são mais de autoajuda do que espíritas. Será que o Espiritismo não tem condições de nos esclarecer quem nós somos? Quais devem ser as nossas reações, as nossas atitudes, o nosso relacionamento social de uma forma geral? Ou precisamos ficar recorrendo a psicologismos e autoajudas? Então, vejam, são coisas que nós temos que começar a pensar, que são realidades que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então, existe, de certa forma, uma busca desgovernada, vamos assim dizer, imiscuída dentro do movimento espírita, nessa proliferação de obras, de palestras, de lives, né, etc. É isso que Allan Kardec chamava a atenção no Livro dos Médiuns, que ele considerou o guia dos médiuns e dos evocadores, que, aliás, né, agora, no mês de janeiro, esse livro completou 160 anos de publicação. Aliás, é muito importante, então, nós centralizarmos, focalizarmos sempre as nossas ações com base em Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. As obras de Chico Xavier alertam muito, né, sobre essas questões. Por exemplo, o livro Seara dos Médiuns, psicografada pelo Chico, assinada pelo Espírito Emmanuel, é um livro que valoriza, comenta e detalha alguns itens do Livro dos Médiuns, mas dando aquela pitada do Novo Testamento, mostrando que a mediunidade é uma prática cristã. E assim ela deve ser exercida no meio espírita. Então há necessidade em nossos dias de nós nos precavermos para evitarmos as formas de fascinação. É também uma época em que favorece o aparecimento, né, dos ditos falsos profetas, encarnados e desencarnados. Ou seja, a proliferação das informações e facilidade de propagação, ela dá margem ao aparecimento de salvadores, né?
daqueles que estão trazendo a última novidade. E as pessoas caem na onda, às vezes, dos falsos profetas, porque eles existem e podem causar dificuldades, sim, para nós e também para o movimento espírita. Paulo de Tarso, nas suas epístolas, ele seguidamente apontava e alertava com relação aos falsos cristos e aos falsos profetas que já proliferavam naquela época, que eram pessoas que queriam sempre tirar algum proveito, né, de situações ligadas àquelas instituições cristãs pioneiras. Pois bem, o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, chama atenção para todos nós que nós precisamos observar o contexto material, corpóreo que nós vivemos e também a relação com a humanidade desencarnada, para que esse aparente perigo de favorecimento de pseudo-sábios, encarnados e desencarnados, possam comprometer as instituições espíritas, os espíritas, e criarem uma má imagem do próprio movimento espírita. Então, a época que nós estamos vivendo, de pandemia, nós poderíamos dizer que, infelizmente, podem favorecer essas situações todas. Qual a razão? Porque nós estamos vivendo um autêntico caos, né? De uma forma inesperada. Então, são ocorrências ligadas à circulação de um vírus, né, das suas variantes, mas que está gerando uma crise violenta no contexto da sociedade, não só no Brasil, como no mundo todo. Agora, essa crise, esse caos que nós estamos vivendo, é muito problemático, porque ele vai debilitando psicológica e espiritualmente muitas pessoas. Elas começam a apresentar sinais de carências socioafetivas, do distanciamento dos seus próprios familiares, do distanciamento do seu círculo de amigos, de colegas de trabalho profissional, dos companheiros do centro espírita. E então, muitas criaturas nessa situação podem realmente apresentar alguns indícios ou alguns sinais de enfraquecimento, vamos assim dizer, psíquico, espiritual, de uma certa instabilidade. E exatamente nessa situação de confinamento, né, que nós estamos vivendo, aumenta o grau de ansiedade das pessoas, de insegurança, de muitas dúvidas. Então, vejam, é em função de tudo isso é que a mensagem espírita, ela precisa circular. Se nós estamos impedidos, e com razões fortes e naturais, do contato físico, nós temos que favorecer esses contatos de uma forma virtual. Então, é importante lembrarmos que essa fase complicada que nós estamos vivendo cria situações inusitadas. Vamos assim dizer, quantas pessoas de repente descobriram que tem família, que é um casal e que tem filhos em casa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o pai e a mãe saíram para trabalhar e os filhos às vezes iam para a escola, para a creche, para a escola, e alguns o dia inteiro na escola, e eles mal se viam à noite. E nem sempre se viam nos finais de semana. De repente, os pais, muitos pais, fazendo home office em casa. Os filhos tendo aulas virtuais em casa. Ou seja,
dentro do mesmo ambiente físico, agora pai, mãe ou assemelhados e seus filhos e netos ou sobrinhos ou parentes estão todos no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Isso não existia antes. Essa situação, ela é importante, porque ela leva a um conhecimento melhor do outro, dentro da própria casa, dentro da própria família, o que não acontecia antes. É tão sério isso, que a gente sabe já, pelo menos aqui em São Paulo, já circulam essas informações pela mídia, que na medida do possível, não é todo mundo, né? Alguns já pensam em providenciar uma residência, quer casa, quer apartamento, que não seja tão pequeno, ou que tenha pelo menos um cômodo, para que possa haver um ambiente do home office ou do estudo virtual. Porque tem um detalhe também. Todas as propecções e todas as perspectivas indicam que nós nunca mais voltaremos a ter aquele mesmo tipo de vida que nós tínhamos no passado próximo. Ou seja, as empresas, boa parte delas, ou atuam de uma forma virtual ou híbrida já. Uma parte presencial, uma parte virtual. E a tendência é isso prosseguir após a pandemia. Porque se a experiência está demonstrando que a atividade virtual ela pode resolver várias situações, isso pode representar muitas mudanças do ponto de vista, inclusive, material nas sedes das empresas. Não é? E quem sabe, dentro dos próprios governos, na hora em que houver uma boa consciência de responsabilidade entre chefes e servidores de uma forma geral. Então, vejam, nós estamos vivendo num momento de prenúncios de grandes mudanças. Nós já estamos convivendo com realidades desse tipo. E essas realidades tendem algumas a serem mantidas, aprimoradas, mas jamais retornando àquela mesma situação em que nós vivíamos. Isso significa que haverá reflexos dentro do próprio centro espírita. Por exemplo, hoje, algumas cidades do Brasil, alguns estados, de uma forma, eu diria, muito responsável e de profundo respeito pela vida, estão sim recomendando o uso de máscara, o emprego da vacina e o distanciamento social. Isso é inquestionável do ponto de vista científico e de toda a trajetória e experiência em termos de saúde coletiva, em termos de saúde pública. Isso significa o seguinte: um centro espírita, quando em um município as recomendações da área da saúde, não nos interessa a preocupação comercial e nem a posição de alguns políticos. O que nos interessa é a posição científica determinada, no caso, pela área da saúde, e recomendarem que podem ser abertas as reuniões e as atividades do centro. Será que todo mundo retornará ao centro fisicamente? Ou alguns preferirão assistir às reuniões em casa, de uma forma virtual? Provavelmente nós vamos ter, então, atividades híbridas, ao mesmo tempo presencial e virtual. Nós já temos conhecimento de vários centros que já estão adotando e aprimorando até o atendimento fraterno de uma forma virtual, né? Como também tem consultas hoje com psicólogos, com psiquiatras, com médicos, também de uma forma virtual.
Então, há situações que não retornarão mais daquela maneira que nós conhecemos. Em grandes cidades, que há problema de mobilidade social, de transporte, vocês não acham que uma pessoa que já tem uma certa idade, que tem algum problema de locomoção, não vai preferir de vez em quando assistir às reuniões espíritas de maneira virtual e não necessariamente fazendo deslocamentos, às vezes onerosos, longos e perigosos em algumas cidades? Então, veja, são mudanças que nós temos que nos preparar para essa realidade nova que nós estamos começando a viver. Então, vejam, o momento de experiência que a humanidade atravessa é muito sério, é muito difícil, porque tem um outro detalhe. Embora muitas pessoas não percebam ou não tenham sensibilidade para isso, nós estamos vivendo um momento de luto, luto real, do ponto de vista psicológico, inclusive. Porque, vejam bem, só pelo fato de nós estarmos mantendo o distanciamento dos familiares, dos amigos, dos colegas e mantendo distância de todos, isso significa uma perda para nós, do ponto de vista social, psicológico. As pessoas que estão tendo perdas de entes queridos, e veja bem no Brasil, que tragédia. Mais de 260 mil mortos em um ano. Isso é mais do que uma guerra, às vezes. Isso significa que há um ambiente de pesar em muitos lares. Quantos lares foram desmontados drasticamente pela perda de pai, mãe, avós, filhos e outros parentes. Então, esse quadro é um quadro de luto nacional. Não é hora de se comemorar nada. Não é hora de se fazer festas. E, infelizmente, muitas pessoas ainda são renitentes e ainda comparecem e promovem eventos ou aglomerações públicas, contrariando a orientação básica da ciência e da saúde pública. Quer dizer, isso é um desrespeito com a vida. Se é um desrespeito com a vida, é um desrespeito com o próximo. Então, vejam bem, nós que somos espíritas e que temos a certeza da imortalidade da alma, nós temos que raciocinar de maneira em que nós levamos em consideração a vida do ser imortal. Mas não é válido aquele raciocínio simplista que muitos imaginam. Ah, o corpo de nada vale, o importante é o espírito. Isso é uma falácia, é um grande engano. Não há aprimoramento, não há evolução sem o teste reencarnatório, sem o teste de uma existência corpórea. Então, o corpo é condição sine qua non, indispensável para a evolução e o aprimoramento do espírito. E aí nós lembramos de Paulo de Tarso: glorificai o vosso corpo e o vosso espírito. Nós nos lembramos de André Luiz, que escreveu há mais de 60 anos: o corpo é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Ou mesmo André Luiz, que também há muitas décadas escreveu: a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Então nós estamos aqui reencarnados, estamos necessitados da vida corpórea
como uma etapa necessária e indispensável para a educação e o aprimoramento de nossos espíritos. Isso posto, vejam que é um momento de aprendizagem difícil que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de pandemia. Mas nós gostaríamos de lembrar que isso não é novo. Allan Kardec, o codificador, ele escrevia mensalmente, mantinha uma revista, a Revista Espírita. E na Revista Espírita do mês de novembro do ano de 1865, então, há quanto tempo atrás, ele analisou uma epidemia que acontecia em países da Europa, do cólera, e de vez em quando ainda ressurge em alguns países, inclusive no Brasil. E ele publica comentários dele e uma mensagem do Dr. Demer. O Dr. Demer foi um médico, né, que o ajudou muitas vezes. E o Dr. Demer deu uma longa mensagem que está publicada na Revista Espírita, novembro do ano de 1865, onde ele tem uma seguinte frase, eu vou só citar um trechinho. O melhor preservativo, né, para nós evitarmos a epidemia consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito. Estão acima de toda limpeza, o afastamento de toda causa de insalubridade e focos de infecção. Em outras palavras, e trazendo para o momento de hoje, o Dr. Demet está dizendo o seguinte, para nós evitarmos a proliferação da pandemia, nós precisamos tomar todas as precauções recomendadas pela saúde pública, todas as instruções e cuidados de higiene e afastando as possibilidades de focos de infecção, de contágio. Então, a mensagem do Dr. Demer, de 1865, e que já era uma preocupação de Kardec naquela época, é extremamente válida, adequada aos momentos que nós estamos vivendo. E partindo para a conclusão dos nossos comentários, né, eu gostaria de encerrar lembrando trechos do livro A Gênese, de Allan Kardec, o último livro que o mestre escreveu e lançou no ano de 1868, e que, aliás, tem o subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E aí, no final, né, um dos capítulos finais, ele fala dos tempos chegados, do sinal dos tempos, etc. E é interessante que Allan Kardec, ele chama a atenção, diferente do que muita gente alardeia por aí afora, inclusive dentro do movimento espírita, que a maior preocupação não são os cataclismos físicos, mas são os problemas humanos, os problemas morais, as questões de virtudes. E Allan Kardec escreveu em A Gênese, falando da importância de nós valorizarmos o movimento progressivo da humanidade. E ele diz mais, porque é isso sim é que pode levar ao progresso. O progresso da humanidade ocorre em virtude de uma lei, que é a lei de respeito ao próximo, foi ensinada por Jesus, né? Então é importante lembrarmos que esses movimentos todos que nós encontramos em épocas complexas, como a que nós estamos vivendo, evocam algo que Kardec escreveu em A Gênese. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação à ciência, às artes e ao bem-estar material. Porém, ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade
e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, a humanidade trata Allan Kardec a um ser coletivo. Então, vejam bem, nessas épocas difíceis, complexas que nós estamos vivendo, nós temos que pensar assim: a humanidade é um ser coletivo. Então, eu não posso pensar só em mim mesmo, mas eu tenho que pensar no próximo, na relação com as pessoas, na relação com o contexto social. Então, é essa a fase difícil que nós estamos vivendo no ciclo evolutivo de nosso planeta. Mas, vejam bem, quando o Espiritismo nos dá a certeza da imortalidade da alma e nos traz orientações para termos forças para superar situações, para contrariarmos tendências predominantes às vezes, né, que chamam mais a Mamon do que a Deus, nós temos que pensar em tudo isso, porque é a mensagem do Consolador prometido por Jesus. E esse Consolador que nos anunciou as bem-aventuranças através do ensino de Jesus e agora relembradas pelo Espiritismo, nos dá apoio, orientação e força para nos sustentarmos e buscarmos a superação dos impasses e das dificuldades. Para concluir, lembramos de uma mensagem assinada por Bittencourt Sampaio, pela mediunidade de Chico Xavier, incluída no livro Instruções Psicofônicas. Uma belíssima mensagem onde ele faz uma análise da trajetória do processo civilizatório nosso, os acertos, os tropeços, as dificuldades. Mas lá no final, ele nos deixa um alerta. Quando nós percebermos que a nau está à matroca, o oceano revolto, os mastros caindo, a tripulação à deriva, não nos desesperemos. Cristo está no leme. Então é esse o recado e a mensagem que nós deixamos no encerramento para que pensemos melhor para o mundo que nós vivemos agora e o futuro que nós temos que preparar e que, sem dúvida nenhuma, terá que ser revisto, para que se assente, acima de tudo, na moral de Jesus e com a certeza de que nós somos viajores da eternidade, espíritos imortais em processo de evolução. A todos vocês, amigos do Instituto Vida, nós deixamos aqui o nosso abraço, os nossos votos de paz e de saúde.